Fala investidora, começando aqui mais uma aula de valor. Já estamos no episódio número 8 e hoje nós vamos falar aí sobre tudo o que você precisa saber para investir em renda fixa. Então nós vamos falar aí sobre as principais características dos títulos públicos, dos títulos privados, os conceitos que envolvem os investimentos em renda fixa. Antes de mais nada, se não é inscrito no canal, peço para ti se inscrever agora aqui, ativar as notificações e deixar o like, porque isso é o que vai me ajudar a crescer aqui no YouTube e levar a educação financeira para o maior número de pessoas possível. Sempre que a gente tem uma redução na taxa básica de juros, na taxa Selic, a gente ouve falar que a renda fixa morreu, que não tem mais porquê a gente ter investimentos em renda fixa, mas isso é uma mentira. Independente do valor percentual ali que esteja a taxa de juros, a renda fixa sempre vai ter um papel muito importante no nosso planejamento financeiro. O primeiro deles é preservar patrimônio, preservar capital, e sempre que a gente tiver investimentos aí de curto e médio prazo, ou seja, até 1 ano e até 5 anos, onde a gente precise desse montante aí para atingir algum objetivo, e também a reserva de emergência, a gente precisa ter sim investimentos de renda fixa dentro do nosso planejamento financeiro como um todo. E é isso, exatamente esses pontos relativos à renda fixa que a gente vai trabalhar aqui hoje nessa aula. Então primeiro vamos lá saber o que é a renda fixa. Então, durante todas as outras aulas eu sempre privilegiei aí a parte da renda variável, que é a parte que eu trago maior aqui no meu conteúdo, que é o que vocês mais querem saber aqui de tudo que todo o conhecimento que eu transmito. Mas para a gente montar aí uma carteira de investimentos vencedora no longo prazo, vencedora no curto prazo também, no nosso planejamento financeiro como um todo, a gente precisa entender as nuances aí da renda fixa. Então, investimentos em renda fixa é todo aquele investimento que tu sabe exatamente quanto que tu vai receber no futuro, tu vai saber todas as regras do jogo. Então tu tem que pensar nele como se fosse, como se tu tivesse pegando um empréstimo no banco, só que nesse caso tu vai estar lá emprestando dinheiro para alguém, que por exemplo pode ser o banco também. Então o investimento em renda fixa ele funciona analogamente a tu ir no banco pegar um empréstimo. Tu sabe qual vai ser a taxa de juros lá que tu vai pagar aquele empréstimo, tu sabe qual vai ser o montante que tu vai contratar, nesse caso qual vai ser o montante que tu vai investir, tu sabe qual vai ser o montante final lá que tu vai pagar depois que pagar todas as parcelas aí do teu empréstimo, tu vai saber esse montante final. E aqui quando a gente vai investir, a gente vai saber exatamente o montante final, que vai ser aí o nosso retorno, quanto que a gente vai conseguir resgatar desse nosso investimento. Então, a renda fixa nada mais é do que uma modalidade de investimento onde a gente sabe exatamente as regras do jogo, a gente sabe exatamente qual vai ser o prazo, qual vai ser a rentabilidade, como que vai ser esse resgate do nosso investimento. Então a gente separa a renda fixa aqui, basicamente, através da rentabilidade, que pode ser pós-fixada, pré-fixada ou híbrida. Pós-fixada está muito atrelada a Selic, então a gente vai ver no Tesouro Direto aí, o título público, o Tesouro Selic, que é o mais conhecido. E a Selic, que a gente vê aí, a taxa Selic, é a taxa básica da economia brasileira, é a taxa média ajustada dos financiamentos diários, apurados pela sigla Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia dos Títulos Federais. Então nada mais é que a taxa básica de juros, a taxa que rege toda a economia brasileira. Tu vai ver falar muito dela nessa tua jornada como investidor, e ela que vai dar toda a dinâmica aí do mercado. Quanto menor a taxa Selic, claro, menos atrativo em termos de investimento vai ser a renda fixa, mas não significa que o papel da renda fixa, aquilo que a gente falou aqui no comecinho da aula, ele não vai modificar. Então tu precisa da renda fixa independente de qual taxa que tiver. Claro que com a taxa Selic cada vez mais baixa, a tendência é que a gente tenha maiores oportunidades na renda variável, em ações, em ETFs e em fundos imobiliários principalmente. Então,
a gente tem uma rentabilidade pós-fixada, a gente não sabe exatamente qual o valor que é, mas é uma rentabilidade que está atrelada aí à variação da taxa Selic. Outra modalidade é a pré-fixada, que a gente já sabe exatamente quanto que vai ser o nosso retorno. Aqui eu botei um exemplo de 10% ao ano. Então, independente da flutuação da taxa Selic, independente se o Trump e a China vão abrir guerra, independente se o coronavírus vai acabar ou se vai vir uma nova onda, independente de qualquer coisa que acontecer, a taxa vai ser 10% ao ano, já lá definido no prazo de vencimento. Ou então, a gente pode ter um título aí híbrido, que nada mais é do que uma mescla do pós-fixado com o pré-fixado, que a gente vai ver mais precisamente aí no Tesouro IPCA+. É onde a gente tem o melhor exemplo de um título de renda fixa, aí, de um título público com uma rentabilidade híbrida, que é uma mistura do pós-fixado, no caso lá do índice IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, que nada mais é do que a nossa inflação. Então tem uma cesta ali de produtos e serviços que o preço é medido mensalmente, então ela tem uma variação ali. E essa variação do IPCA mais uma taxa pré-fixada traz a rentabilidade aí do Tesouro IPCA+. E também quando a gente fala de título de investimentos em renda fixa, a gente tem já definido um prazo de vencimento, que é quando a gente vai ter que resgatar obrigatoriamente esse título. Basicamente são essas características principais aqui do investimento em renda fixa. Também tem a parte da liquidez aí, mas aí cada título vai ter sua liquidez, então a gente vai ter títulos aí com liquidez diária, títulos com liquidez aí em 3 meses, que vai misturar aí também com um prazo de carência. Então a gente vai ver isso aí mais pra frente aqui ao longo dessa aula. Qual o risco, basicamente, de se investir em renda fixa? É o risco de default, que nada mais é do que o risco de crédito. Então é o risco que a gente tem que aquela pessoa, entre aspas, que a gente está emprestando dinheiro, não nos pague. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente emprestou dinheiro ali pro banco, que tu emprestou dinheiro pro banco da tua cidade, e o banco pode te pagar ou não. Esse é o risco que tu tem. Assim como os bancos têm o risco quando a gente pega empréstimo. Se eu vou lá no banco, pego empréstimo, o banco está assumindo um risco que de repente eu posso não pagar aquele empréstimo. Então, esse é basicamente o risco que a gente tem ao investir em renda fixa. E assim como na renda variável, o risco aumenta conforme o prazo aumenta e também conforme a situação, a saúde financeira, entre aspas, de quem está emitindo aquele título. Então, sempre que a gente for fazer um investimento num prazo maior e numa instituição financeira ou num banco ou numa empresa que tenha um risco maior, esteja passando por alguma dificuldade maior, a gente precisa ter uma rentabilidade maior para fazer essa relação aí risco-retorno. Outro ponto que a gente tem que se atentar nos investimentos em renda fixa são os impostos e os tributos. Então a gente vai ter o IOF, que nada mais é do que o imposto sobre as operações financeiras. Então o IOF ele só vai incidir sobre a rentabilidade do investimento e no prazo máximo aí de 30 dias. Então ele tem uma alíquota regressiva, a cada dia que vai passando ele vai reduzindo diariamente. Então vamos dizer ali que no dia 1 tenha 100% ali a cobrança do IOF e no dia 30 já se reduz aí a 1% e no dia 31, no dia subsequente, aí já vai ter 0% essa cobrança do tributo aí que é o IOF. A gente vai ter também uma alíquota regressiva do imposto de renda, que funciona da seguinte maneira: se a gente deixar o investimento lá até 6 meses, vai ter um imposto de renda aí de 22,5% sobre a rentabilidade. Se a gente fizer o resgate ali de 6 até 12 meses, 20%. De 1 ano a 2 anos, 17,5%. E se a gente resgatar aí
só acima de 2 anos a gente vai ter uma alíquota de 15% sobre a rentabilidade do nosso investimento. Importante aqui sobre imposto e tributação é que LCIs e LCA são isentos, a gente vai ver mais para frente o que é LCI e o que é LCA, e o Tesouro Direto ele tem mais uma taxa aí, que é a taxa de custódia que é cobrada pela B3. Então, ela é cobrada automática lá na tua corretora para te investir no Tesouro Direto, para te investir em algum título público. Tu precisa abrir conta numa corretora e tem uma taxa anual de 0,25% ao ano que é cobrado pela B3 e automaticamente a corretora já vai fazer essa cobrança do título para ti. Então, esses são 2 detalhes importantes aqui que a gente tem que se atentar na hora de fazer o nosso investimento em renda fixa, pensando aí em tributos e impostos. Então, vamos agora aí pro que realmente importa ali na hora da gente fazer a compra. Não que seja só o que importe, mas o que acaba trazendo mais dúvida e o que a gente acaba enxergando de maneira direta, que são realmente ali os títulos, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, CDB, LCI, debêntures. Então é isso que a gente vai investir, é nisso que a gente vai acabar colocando o nosso dinheiro para trazer uma rentabilidade aí na renda fixa. Então vamos começar aqui pelos títulos públicos. A gente tem basicamente aí 3 modalidades de título público. Na verdade a gente acaba tendo 4 aqui, deixa eu botar aqui também. A gente acaba tendo uma aqui que é o Tesouro Pré-fixado. Até escrevi errado aqui. Desculpem o erro do português, mas vamos corrigir aqui. Apesar dela ser gravada, eu faço ela como se fosse ao vivo. Então aqui a gente tem mais juros semestrais. E aqui também a gente pode ter aqui mais juros semestrais. Já vou falar o que é isso. Então, primeiro, eu acredito que mais conhecido título aí é o Tesouro Selic. Antigamente ele era chamado de LFT, Letra Financeira do Tesouro. E o Tesouro Selic, basicamente, ele é visto como uma reserva financeira, uma reserva de emergência. Ele é um título atrelado à taxa Selic, então ele vai ter a variação ali da taxa Selic. Ele é um título pós-fixado, que a gente viu ali no comecinho da aula, atrelado à Selic. Ele tem liquidez diária. O que significa isso? Que tu pode resgatar a qualquer momento. Isso é a qualquer momento aí, entre aspas, porque tu precisa estar na corretora, a plataforma do Tesouro precisa estar ativa, então ele não tem uma liquidez totalmente diária, vamos dizer assim, porque, por exemplo, se tu tiver no final de semana, tu não vai ter acesso a esse dinheiro. Então eu tenho a minha ressalva aí em relação ao Tesouro Selic por causa disso. Mas ele é sim um excelente investimento, ele é o investimento mais seguro que a gente tem para fazer no Brasil. E ele é tido aí como alternativa à poupança, né? Porque muitos falam da gente não deixar o dinheiro na poupança porque vai estar perdendo dinheiro. O que acontece é que basicamente a gente tem quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% do CDI. Já vou falar o que é CDI. E o Tesouro Selic, ele rende muito parecido com o 100% do CDI. Então, tu investindo na poupança, tu vai acabar perdendo aí cerca de 30% da rentabilidade que tu poderia ter investindo no Tesouro Selic, sendo que é um mito que a poupança seja o investimento mais seguro. A poupança, ela está ligada diretamente a um banco, enquanto que o Tesouro Selic está ligado diretamente ao governo, diretamente ao país. Então, é muito, apesar de toda insegurança jurídica que a gente tem, de toda a crise política que a gente possa ter ou não sobre diversas perspectivas, o país quebrar, o país dar um calote desse tipo nos investimentos é praticamente impossível. A chance é 99,99999% disso não acontecer. Enquanto que um banco quebrar, a gente tem um calote num banco, a chance é muito maior.
Claro que também é difícil, já aconteceu no passado aí, no governo Collor, mas é algo que é também difícil, mas eu quero que tu entenda por que de investir no Tesouro Selic e não investir na poupança. Basicamente porque o Tesouro Selic é mais seguro e, segundo, é mais rentável. Então não tem por que deixar o dinheiro parado lá na poupança, todo o dinheiro, na verdade, parado lá. Uma parte tu pode sim deixar parado lá na poupança, justamente por essa característica do Tesouro Selic de tu não conseguir resgatar ele na hora, de tu precisar que a plataforma esteja aberta, de tu precisar acessar a corretora para fazer o resgate. Então tu pode deixar assim uma pequena reservinha lá na poupança, porque na poupança tu pode ir qualquer caixa 24 horas aí e qualquer emergência tu vai conseguir sanar. Porque a reserva de emergência é um valor para a gente usar numa emergência. E emergência não avisa data, não avisa hora, não avisa local. Então tu precisa ter acesso fácil e rápido a essa tua reserva. O segundo título que a gente tem aqui é o Tesouro Pré-fixado. Então, ele vai estar no tipo de investimento aí na modalidade de renda fixa pré-fixada. A gente já vai saber exatamente qual vai ser a nossa rentabilidade lá no vencimento do tesouro, lá no vencimento do título. E ele tem uma outra modalidade aqui que é em relação aos juros semestrais. Então a gente tem o tesouro pré-fixado e tem o tesouro pré-fixado com juros semestrais. O que significa os juros semestrais? Aquela rentabilidade que tu ia ter, que tu tem no tesouro pré-fixado lá no final do vencimento, quando a gente tem os juros semestrais, essa rentabilidade é paga semestralmente. Então, a cada semestre, tu vai receber na tua conta lá uma parte dessa rentabilidade. Qual que é o problema aqui? É que a cada semestre tu vai ter a incidência aqui do imposto de renda, 22,5%. Então, por isso que esse título aqui com juros semestrais, qualquer um desses dois, é mais indicado somente para quem já está numa idade mais avançada ou já está vivendo aí dos rendimentos. Para quem está formando patrimônio, para quem tem um objetivo definido aí no prazo de vencimento, o tesouro com os juros semestrais, ele não é indicado justamente por essa incidência que acaba sendo maior aqui no imposto de renda. E o terceiro título que a gente tem é o Tesouro IPCA+, que nada mais é do que aquele título híbrido que a gente falou no começo da aula. Então ele vai ter uma parte pós-fixada atrelada ao índice IPCA e uma parte pré-fixada, que representa aqui pela sigla do mais, que vai ser uma taxa pré-definida ali, independente de qualquer coisa que aconteça. Vou entrar aqui no site do Tesouro aqui. Tesouro. Deixa eu botar aqui preços do Tesouro Direto. Vou entrar aqui na página do Tesouro só para ilustrar melhor esses títulos e a gente vê ali a parte do vencimento, a parte da rentabilidade, as modalidades dos títulos ali, para ficar mais claro aqui na nossa aula exatamente o que está acontecendo aí em relação aos títulos públicos. Vamos esperar girar a manivela aqui da internet. Ó, a gente vê aqui que o mercado está fechado. Então, horário de funcionamento 9h30 às 18h. Eu estou gravando aqui 18h41. Tá no meu computador agora. E a gente tem aqui, ó. Esse site do Tesouro aqui é bem completo. É só digitar aí tesourodireto.com.br. Vai ter vários vídeos ensinando a investir no Tesouro. Vai ter um simulador. Vai ter teu próprio extrato aqui dos teus investimentos. Então, é um site bem completo aí, esse site do Tesouro Direto. Eu recomendo que ao final dessa aula, tu, se nunca acessou, acesse ali tesourodireto.com.br. Tu vai entrar nesse site aqui. Então, o primeiro título que aparece aqui para nós é o Tesouro Pré-fixado. Por exemplo, esse aqui, ó, Tesouro Pré-fixado 2023 é o nome do título. Ele vai ter uma rentabilidade anual de 4,29%. Não importa o que aconteça, pode estourar a Terceira Guerra Mundial aí, que vai ser 4,29%.
tem um investimento mínimo de R$ 35,92, então hoje o investimento mínimo é R$ 35,92. Esses preços aqui, eles variam todo dia. Então todo dia esse preço vai variar. E o vencimento desse título é 1/1 de 2023. Então em 1/1 de 2023, esse título vai vencer e tu vai fazer o resgate dele. Aí tu deve estar se perguntando, tá, e se eu quiser resgatar antes de 2023? O que acontece aqui? Vai acontecer o que a gente chama de marcação a mercado. Eu não vou entrar aí na parte técnica, porque não é o objetivo da aula agora. Então, se tu quiser saber mais, vai no YouTube lá, digita marcação a mercado. Tem vários vídeos lá explicando sobre isso. Mas, basicamente, o que vai acontecer é que o valor que tu vai ter investido ali, ele vai oscilar, tanto para cima quanto para baixo. Então ele vai funcionar como se fosse uma espécie aí de uma renda variável. Isso muito em função do prazo de vencimento, de quão longe está o vencimento, e também da variação desse preço unitário e da taxa de juros. Então essas variáveis aí vão influenciar diretamente na marcação a mercado, e isso acaba fazendo com que o teu investimento ora oscile para cima, ora oscile para baixo. Então, ou ele vai se valorizar acima do normal, ou vai se desvalorizar. Tem gente que faz operação aí, especulação com marcação a mercado. Eu não recomendo fazer, porque se a gente vai investir em renda fixa, a gente quer ter uma segurança, a gente quer ter tranquilidade. Então, tu investindo, pensando em fazer essa marcação no mercado, pensando em especular em renda fixa, não é uma coisa que me agrada e não é uma coisa que eu aconselho. Então, sempre que tu for investir em renda fixa, tenta levar até o final do vencimento para te garantir com certeza essa rentabilidade. Mas, se tu precisar, por alguma eventualidade ou qualquer ocasião que seja, resgatar, saiba que tu vai estar podendo sofrer a marcação no mercado aí e de repente esteja com um montante aí menor do que tu acabou investindo e pode sim acabar perdendo dinheiro também na renda fixa. Então, primeiro é o Tesouro IPCA, o Tesouro Pré-Fixado. A gente enxerga aqui o Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais, que é aquele que eu falei que a cada 6 meses vai ter a rentabilidade lá na tua conta. Então, esse aqui já é um prazo um pouquinho mais longo, 2031. E uma rentabilidade anual aí de 7,01%. Qual que é o outro grande problema aí do Tesouro Pré-Fixado? É que até 2031 muita coisa pode acontecer. Há pouco tempo atrás, a gente tinha taxa Selic a 14,25% e a inflação aí batendo 11%. Então, se a gente está com uma inflação de 11% e a gente tem uma rentabilidade anual de 7% aqui, a gente está perdendo dinheiro ao longo do tempo. Então, o nosso poder de compra real vai estar se deteriorando. Então, esse é um dos grandes problemas, a gente investir no Tesouro Pré-Fixado com mais longo prazo, porque a gente pode acabar perdendo o poder de compra, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer na economia, principalmente durante 11 anos, e principalmente a gente tendo um histórico aqui no nosso país de taxas Selic altas, aí, de inflação bastante alta. Então não é uma coisa que eu recomendo também tu investir no Tesouro Pré-Fixado. Outra modalidade do Tesouro que a gente tem aqui é o Selic, que o Selic 2025, então ele está atrelado diretamente aí à taxa Selic, um pouquinho aqui de 0,03, investimento mínimo R$106, então tu precisa ter no mínimo R$106 para investir no Tesouro Selic. Ele tem liquidez diária, então tu pode resgatar ele qualquer dia, lembrando sempre que tem que ter o acesso à plataforma, à corretora ali, tem que estar aberta a plataforma para te conseguir fazer o resgate. Ele tem vencimento em 2025. O que acontece? De tempos em tempos, esse título aqui ele vai sair da prateleira e vai entrar outro. E aí, em 2025, todo o dinheiro que tu colocou aqui, tu vai ter o resgate dele. Se tu não resgatou ele antes, em 1º de março de 2025, tu vai ser obrigado a resgatar ele. Só que, por exemplo, aqui em 2023,
2023 já vai ter outro. De repente 2021 ou 2022 vai ter lá o Tesouro Selic 2027. Aí tu vai só migrar os teus investimentos pro próximo título que abrir. E a terceira modalidade do Tesouro que a gente tem aqui é o Tesouro IPCA+. Aqui a gente tem 2026, 2035, 2045. Então, quanto maior o prazo aqui, maior está sendo o prêmio, que é a parte pré-fixada, né? Então a gente tem aqui o investimento híbrido, a parte pós-fixada aqui atrelada ao índice IPCA e a parte pré-fixada, nesse caso aqui 2,69%. Investimento mínimo de R$ 55,85 com vencimento em 2026. Então, por exemplo, se tu tem um objetivo lá, sei lá, de trocar de carro em 2026 ou comprar o teu primeiro carro em 2026, talvez seja bem interessante tu usar o Tesouro IPCA mais 2026, porque tu vai estar protegido da inflação, então tu vai guardar o teu poder de compra aqui na parte pós-fixada e vai ter um aumento real de 2,69% na parte pré-fixada do teu título. Lembrando mais uma vez que esses valores aqui eles mudam constantemente, então cada aporte que tu fizer vai ser um investimento isolado, mas no teu extrato aqui, no teu login, tua senha, tu vai ter todos os aportes consolidados e vai ter uma espécie de um resumo ali, de uma média ponderada de todos os teus investimentos. Lembrando sempre, aqui o IPCA, assim como o pré-fixado, sofre da marcação a mercado. Se tu quer entender melhor o que é isso, digita no YouTube lá, marcação a mercado, mas basicamente, se tu tiver que resgatar antes desse período, tu vai sofrer uma oscilação, podendo estar o teu investimento aí valorizado ou desvalorizado conforme a incidência da marcação ao mercado. E aqui também o IPCA+, com juros semestrais, que é aquela modalidade que semestralmente a rentabilidade vai cair na tua conta, mais indicada para quem já está vivendo de rendimentos. Então, ao final dessa aula, acessa lá tesourodireto.com.br e dá uma olhadinha melhor aqui nesses títulos. E aqui também, ó, tem um menu completo aqui, conheça o Tesouro, como investir, títulos, simulador, central de atendimento. Esse site do Tesouro aqui é um excelente site, é bem completo e tem tudo aqui sobre o Tesouro Direto. Voltando aqui para o nosso mapa, vamos falar aqui um pouco do crédito privado. Então aqui são os títulos públicos e aqui são os títulos privados, que eu chamei aqui de crédito privado. Então a gente tem basicamente aqui duas diferenças, que é o setor bancário e as instituições financeiras, onde a gente tem aqui os CDBs e as LCs, que são títulos aí praticamente iguais. Uma pequena diferença aqui que o certificado de depósito bancário, o CDB, ele é emitido por bancos e a letra de câmbio é emitida por instituições financeiras que não são bancos. Aqui o LCI e LCA. LCI é a letra de crédito imobiliário, então basicamente o dinheiro emprestado nesse caso aqui vai ter que ser utilizado no setor imobiliário, e a letra de crédito do agronegócio vai ter que ser utilizado aí no setor agrícola para as diferentes atividades do setor agrícola, aqui para as diferentes atividades do setor imobiliário. O que acontece aqui? Primeiro eu vou pular lá para a referência. Lembra que eu falei lá do CDI? CDI é uma coisa que tu vai escutar muito quando tu for escolher um título de renda fixa. Um CDB, uma LC, um LCI e uma LCA. Tudo isso vai estar atrelado ou a uma porcentagem pré-fixada lá ao ano ou a uma referência do CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Vamos ao conceito aqui primeiro. Vamos ao conceito. Os certificados de depósito interbancário são títulos emitidos pelos bancos
como forma de captação ou aplicação de recursos excedentes. Basicamente, é o título que os bancos transacionam os empréstimos entre si. Então o CDI ele vai estar andando sempre lado a lado com a taxa Selic. Então a gente tem a taxa Selic hoje a 3% e o nosso CDI ele está em 2,9%. Vamos botar aí que a taxa Selic esteja 10%, provavelmente o CDI vai estar girando ali em torno de 9,9%. Então sempre que a gente for investir CDBs, LCIs, LCAs, a gente vai ter uma porcentagem do CDI. Vai ser 100% do CDI, vai ser 90% do CDI. Tu sabe então que o CDI é aquela referência ali bem próxima à taxa Selic. Então a gente tem que buscar aqui no mínimo 100% do CDI. Por quê? Porque o Tesouro Selic, ele está atrelado à taxa Selic, então ele está bem próximo ali do CDI e ele é um investimento mais seguro. Então, se a gente vai tomar algum tipo de risco maior do que um investimento mais seguro, a gente precisa ter uma rentabilidade maior, um retorno maior. Então a gente tem que buscar no mínimo um retorno igual à taxa Selic e na prática a gente arredonda aí a taxa Selic a 100% do CDI. É diferente, mas na prática a gente arredonda para ser a mesma coisa e acaba não tendo grandes diferenças. Então lembra que lá, quando a gente falou sobre o imposto de renda, a gente falou que a LCI e a LCA, eles não incidem sobre o imposto de renda. Nesse caso, então, o LCI e o LCA, geralmente, eles vão ter alguma porcentagem aqui menor que 100% do CDI. E como saber se o LCI 97% é melhor que um CDB 105%? Tu vai ter que fazer a conta. Vai ter que ver quanto que vai ser o resgate do CDB, qual vai ser a incidência do imposto de renda e fazer a conta ali do valor líquido, se vai valer a pena o CDB ou o LCI. Mais uma vez, tem inúmeras calculadoras na internet, só tu digitar no Google ali, calculadora investimento em renda fixa, calculadora CDB, calculadora LCI, tu vai achar inúmeros sites ali com inúmeras ferramentas para te conseguir fazer esse cálculo, para ver o que é melhor, um CDB, um LCI e um LCA. Eu já vou em seguida passar lá para dentro da corretora e a gente vai fazer o mesmo estudo que a gente fez ali no site do Tesouro com os CDBs, LCIs e LCAs. Então, a gente precisa entender aqui que o CDB, recapitulando, CDB e LC são títulos que os bancos e instituições financeiras emitem para alavancar suas operações. O LCI são os títulos que eles emitem para investir no setor imobiliário, LCA para investir no setor do agronegócio. Prazo de carência e prazo de vencimento. Prazo de vencimento a gente já viu, é quando realmente o título vence, mas quando a gente está falando de LCI e LCA, a gente tem o prazo de carência, que é o período mínimo que o investidor deve deixar o dinheiro aplicado. Então, eu não vou conseguir resgatar o dinheiro antes do prazo de carência. Geralmente, falando em LCI e LCA, esse prazo é de 90 dias. Então aqui, só uma diferenciação entre o prazo de carência e o prazo de vencimento. O prazo de vencimento ele define quando o investidor vai receber o valor aplicado somado aos juros. E o prazo de carência, geralmente de 90 dias, é o período mínimo que o investidor deve manter aplicado dinheiro. Algumas LCIs e também LCAs possuem carência de 90 dias e após esse período oferece liquidez diária. Então após o prazo de carência até a data de vencimento, tu vai ter uma liquidez diária ali na LCI e na LCA que tu vai poder resgatar a qualquer momento. Outras, o prazo de carência vai coincidir com o prazo de vencimento e tu vai ter o resgate imediato. Outra coisa que a gente precisa conhecer é o fundo garantidor de crédito. Então sempre que tu estiver investindo aí em algum título de banco ou instituição financeira, a gente vai ter um fundo garantidor de crédito, que é o FGC, que nada mais é que um mecanismo de proteção
aos investidores, é uma espécie de um seguro. Então, esse risco de calote, esse risco de default, que é o risco da instituição financeira não te pagar, existe um mecanismo que é o FGC, que ele vai deixar seguro desse valor. Então, ele tem uma segurança que dê até 250 mil por CPF e por instituição. Vamos supor aí que tu tenha 200 mil no Itaú e 200 mil no Bradesco. Então, tu vai ter garantido aí os teus 400 mil como um todo, 200 mil num banco, 200 mil no outro banco. Agora vamos supor que tu tivesse teus 400 mil todo no Itaú, e o Itaú porventura viesse a quebrar, viesse a não te pagar, e tu precisasse do fundo garantidor de crédito, tu ia ter garantido aí só 250 mil reais, os outros 150 tu ia acabar perdendo. Também, mais uma vez, quer saber mais como que funciona o fundo garantidor, como acionar, quanto tempo leva, o prazo, a burocracia, digita no Google aí. O objetivo da aula não é entrar nesses pormenores, é sim te dar uma visão para te começar a investir. Para te começar a investir, tu só precisa saber o que está nesse mapa mental. E até menos do que está aqui, tu já consegue começar a investir. Então, o meu objetivo aqui é facilitar as coisas. Só lembrando, tu quer ter acesso a esse mapa mental, se inscreve no meu canal no Telegram, o link está aqui na descrição. Os mapas de todas as aulas eu disponibilizo lá no grupo do Telegram, como uma forma de bonificar quem está lá para receber conteúdos exclusivos. Então depois tu pode ter acesso a todo esse mapa aqui e ler com mais calma esses conceitos. Então vou entrar aqui no site da corretora, vou fazer um pequeno corte aqui no vídeo e a gente se vê ali dentro da plataforma. Muito bem, já estou aqui dentro da plataforma da Genial, é onde eu utilizo para fazer os investimentos aí da minha carteira pública. Se tu não acompanha, tem vídeo aqui no YouTube, aqui no meu canal, tem vídeo lá no IGTV, no Instagram, onde eu faço os investimentos aqui da minha carteira pública. Só um disclaimer aqui, eu não tenho nenhum tipo de parceria com a Genial, eu utilizo ela porque eu acho o melhor custo-benefício do mercado e acho uma excelente corretora com uma grande diversidade aí de produtos de renda fixa, de fundos de investimento, além de ser uma plataforma bem intuitiva e ter um suporte excelente. É uma propagandinha aqui, mas só do meu uso, tá? Lembrando mais uma vez, não tem nenhum tipo de relação com a Genial. Então a gente vai acessar aqui, ó, renda fixa. Tem a parte do Tesouro Direto aqui também, na corretora, que nada mais é do que aquela planilha que a gente viu ali, no formato da corretora, com um botãozinho de investir do lado. E o que a gente quer ver aqui são os títulos de renda fixa. Então vamos esperar ela abrir aqui. Que a internet aqui não tá das melhores. Aqui, abriu. Então, a gente pode pesquisar aqui, se tu já tem algum título conhecido aí, pesquisou no site, viu a dica de alguém, lembrando que eu não gosto de investir através de dicas, mas se tu é uma pessoa que investe através das dicas, tu pode digitar direto aqui o nome do banco que está emitindo o título. Então, aqui a gente tem o emissor, o ativo, aqui o Vzinho aqui, ó, é a garantia do FGC, ó, coberto pelo FGC, perfil conservador, rating. O rating é uma nota que a agência emissora lá do título dá para o banco. Então, a gente vai ter aí, por exemplo, que BTG Pactual, a gente vai ter uma nota aqui, ó, da agência Fitch, que dá um duplo a mais. Então é uma excelente nota. A gente vai ver aqui triplo A, duplo A, B, duplo B e triplo B. Vai ser os maiores que a gente vai ver aqui. Não sei por que tem uns que não tem a nota. De repente o órgão emissor lá não emitiu
nenhum parecer, mas pode ser já um filtro para te ver aí se o ativo é bom ou não. De repente tu pode botar aí e investir só nos ativos que tem no mínimo A ou no mínimo B. Então é um filtro que tu vai definir. Prazo de vencimento 360 dias, então vai vencer em 4 de junho de 2021. Carência, não tem carência, sem liquidez. Aplicação mínima R$5.000, 87% do CDI. Lembra que eu falei que LCI e LCA geralmente eles vão estar abaixo de 100% do CDI? Então tu tem que fazer essa conta. Por exemplo, comparar aqui com o BTG. A gente tem o LCI do BTG com 113% do CDI. Só que aqui o valor, a aplicação mínima, R$50.000. Então a tendência é que um título aí com uma certa garantia maior, com um prazo maior, uma aplicação mínima maior, vai te dar uma taxa de retorno maior. Então a gente tem aqui, ó, um valor estimado até o fim do vencimento de 16%, enquanto que esse aqui em um ano a gente vai ter um valor estimado aí de 2,12%. Então são essas variáveis que a gente vê aqui, ó. Aqui vai estar isento de imposto de renda, a LCI, em comparação com o CDB aqui, a gente tem um CDB de 123% do CDI. Será que esse CDB de 123% do CDI é melhor que essa LCI de 113% do CDI? É essa conta que tu vai ter que fazer para saber. Mas a gente já pode ter uma estimativa aqui, ó. Qual o valor bruto? 5,34% isento de IR. 4,58% com 15% de IR. Então a gente já tem uma resposta aqui, naturalmente, que esse LCI ele está com uma rentabilidade melhor que o CDB. Claro, olhando só a parte da rentabilidade. A gente tem que olhar o prazo, tem que olhar a aplicação mínima. São outras variáveis que a gente tem que ver. Então aqui tem uma gama infinita aí, ó. CDB, 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 Banco Pan, NBC, Modal. Tem vários emissores, Fibra, ó, B+, BB, AA, A-. Então aqui tu pode brincar muito. E um dos motivos de eu gostar da Genial é essa grande diversidade aí de investimentos. Então a gente viu na prática aí, dentro da corretora, como olhar o CDB, a gente viu lá no site do Tesouro como acessar o Tesouro Direto. E por fim, a gente tem também outra modalidade de investimento que são as debêntures, que eu não vou nem entrar muito a fundo e já vou explicar para vocês por quê que eu não gosto muito das debêntures. É um investimento em título de renda fixa, então a debenture é um título de dívida oferecido por empresas de capital aberto. Então uma empresa que está listada na bolsa, ela pega um empréstimo para alavancar a operação e nesse caso quem vai estar emprestando dinheiro é o investidor. E por que eu não gosto disso? Porque a gente está assumindo um risco muito grande. É mais fácil, muito mais fácil uma empresa não pagar, uma empresa quebrar, uma empresa começar a dar prejuízo e não ter pagar. Então, se eu vou arriscar o meu dinheiro com uma empresa, é muito melhor, na minha concepção, ser sócio da empresa. Então vou lá e compro uma ação da empresa. Eu vou estar exposto ao mesmo risco que os controladores da empresa vão estar se eu comprar uma ON. Então eu vou ter outros riscos envolvidos. Vou ter o risco ali, um risco de estar na empresa envolvido ali, mas vou ter também o benefício aí da empresa, se ela for uma boa empresa, se por exemplo tiver em recuperação judicial, tiver um turnaround dela crescer bastante. Então, se é para eu me arriscar numa empresa, eu prefiro ser sócio dessa empresa. E por que elas emitem debêntures? Justamente para adquirir capital para alavancar o negócio aí, ou para manter o caixa positivo. Como eu falei, não vou nem
entrar aí dentro da corretora para ver debênture, para analisar nada, porque não é uma coisa que eu faço, não é uma coisa que eu recomendo. Se tu quiser saber mais sobre debêntures aí, mais uma vez, bota aí no YouTube, bota no Google aí debêntures, tu vai ter com certeza excelentes materiais, mas é uma coisa que eu não pratico, é uma coisa que eu não recomendo, então eu prefiro nem comentar aqui. Essa foi uma aula aí um pouquinho mais comprida, talvez um pouco mais de conceitos, mas mais uma vez eu recomendo aí tu assistir de novo, assiste pausando. A gente viu a parte teórica, a gente viu a parte prática para poder investir. Lembrando mais uma vez, tu quer baixar esse mapa mental, ele está disponível lá no meu grupo no Telegram. Então o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Acessa lá. Esse vídeo foi bem completo sobre renda fixa. Tudo que tu precisa para investir em renda fixa está nesse vídeo. A promessa do título foi cumprida. Espero ter ajudado. Lembrando sempre, a renda fixa nunca vai morrer. A renda fixa sempre vai ter um papel fundamental no teu planejamento financeiro. E tu precisa entender essas diferenças entre os títulos e também as características entre eles para poder tomar as melhores decisões. Qualquer dúvida em relação a esse vídeo, deixa aqui nos comentários, eu vou responder o mais breve possível. Se esse vídeo fez sentido para ti e tu acha que mais alguém pode se beneficiar com ele, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Já deixa teu like aqui também, se tu ainda não deixou, porque isso vai me ajudar muito a levar a educação financeira para cada vez mais pessoas. A aula de hoje termina aqui e eu te espero no próximo vídeo.